Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 31 de outubro de 2022, são 8 horas da manhã. No Globo, cadê a Polícia Rodoviária Federal? Bolsonaristas fecham rodovia no Mato Grosso e o Web questiona a ausência da instituição. Durante o horário de votação, agentes fizeram operações pelo país inteiro, o que dificultou a chegada dos eleitores. Após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência do país, bolsonaristas fecharam rodovias em Santa Catarina, na frente da loja da Havan, e no Mato Grosso, onde caminhoneiros ocupam a BR-163. Na Arena Digital, internautas questionam onde estaria a Polícia Rodoviária Federal para liberar as estradas que estão interditadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que não aceitam a derrota nas urnas. Durante este domingo, a instituição realizou uma série de operações por todo o território nacional, o que atrapalhou os eleitores a chegarem em seus locais de votação. Após o final da apuração, petistas vão às redes e a pergunta: cadê a PRF? É um dos assuntos mais comentados do Twitter. Outros apoiadores relembraram que a ação descumpre o Código Nacional de Trânsito. No Mato Grosso, manifestantes fecharam trechos da BR-163 em 4 municípios da região norte de Mato Grosso. Na noite deste domingo, em protesto contra a derrota de Bolsonaro, eles atearam fogo em pneus em pontos da rodovia em Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop e Nova Mutum. Segundo a concessionária Rota do Oeste, que administra a rodovia, os atos são monitorados. No entanto, ainda não há informação sobre o congestionamento de veículos nesses trechos. Já na BR-101, na altura de Palhoça, em frente a uma loja da Havan, bolsonaristas se aglomeram em vídeos que circulam pelas redes. Manifestantes dizem que não irão liberar as estradas. Grupos bolsonaristas reagem à derrota com fraude das urnas e apelo por golpe das Forças Armadas. Mensagem no Telegram dizem que algoritmo fraudou a apuração e defendem intervenção de militares. Com menos de 1% das urnas apuradas, a narrativa de que a eleição estaria fraudada já povoava grupos bolsonaristas no Telegram. Ao longo da apuração, mesmo enquanto o atual presidente Bolsonaro aparecia à frente do vencedor Luiz Inácio Lula da Silva, a maior parte das manifestações questionava a lisura do pleito. Começou a fraude, o presidente está descendo e o maldito subindo. Por isso, o Alexandre de Moraes deu entrevista todo manso, escreveu um apoiador. Isso é roubo nas urnas, e a urna está com algoritmos, são exemplos de mensagens trocadas ainda no início da totalização dos votos. Conforme Lula se aproximava de Bolsonaro, mais mensagens surgiam com acusações de uma possível fraude na apuração. Crescia também o apelo por uma ação das Forças Armadas, o que seria um golpe de Estado. O observador Folha Quest monitora 176 grupos políticos bolsonaristas no Telegram. Diferentes gráficos que simulariam a variação dos percentuais de Lula e Bolsonaro ao longo do primeiro e segundo turno foram compartilhados. Lula ultrapassa praticamente na mesma porcentagem, diz a legenda de uma dessas imagens. O mesmo padrão do primeiro turno. Está na cara que é manipulado, dizem os bolsonaristas. Os bolsonaristas defendem a tese infundada de que o artigo 142 da Constituição permitiria uma intervenção dentro das tais regras do jogo. A maior fraude eleitoral de todos os tempos. Estou sentindo o cheiro de 142, esperando as 4 linhas.
Artigo 142 urgente. Exigimos às Forças Armadas agora. São exemplos das mensagens que foram enviadas em grupos que reúnem milhares de integrantes e que estiveram em polvorosa durante a apuração. Logo no início da apuração, começou a circular nos grupos também a informação de que Bolsonaro assistia à contagem no Palácio da Alvorada, mas teria saído às pressas do local em comboio com o ministro da Justiça. Pouco depois, passou a ser compartilhada a mensagem de que o motivo para a suposta saída do presidente teria sido que o Exército pegou o algoritmo durante o uso. Depois da consolidação do resultado, parte dos usuários ressaltava que Bolsonaro tem até o fim do ano no cargo e que ainda poderia agir. Outros criticavam o presidente e o exército por não terem reagido, deixando a situação chegar ao ponto de Lula ser eleito. Forças Armadas nos deixaram na mão, dizem os bolsonaristas. No dia 7 de setembro de 2021, Bolsonaro teve a opção de enquadrar Alexandre de Moraes. São exemplos. Outros eleitores ficaram na defensiva. Não depende só do presidente, não. O povo tem que ir na rua pedir a ele para acionar as Forças Armadas. E calma, minha filha, militares são estrategistas. Vamos confiar no presidente e nas Forças Armadas. Também voltaram a circular prints de sites que mapeiam ameaças digitais ao redor do mundo, assim como no primeiro turno, para sugerir que estaria havendo ataques cibernéticos estrangeiros contra o Brasil. Em geral, esse tipo de conteúdo citava Washington. A verificação checada por esse tipo de plataforma atenta-se a ameaças corriqueiras e o Brasil sistematicamente aparece entre os principais alvos. Os russos acabaram de cortar o sinal de Washington nesse exato minuto. Os russos entraram na briga, diziam as mensagens bolsonaristas. Os ataques de teor xenofóbico contra nordestinos também estiveram nos grupos. Muitos, por outro lado, disseram que a culpa não seria do Nordeste. Só uma coisa peço para vocês: fiquem aí no Nordeste, não venham para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Santa Catarina, para o Espírito Santo, porque aqui as pessoas votaram no Bolsonaro. Fiquem aí e procurem uma vida melhor. O antipetismo também apareceu fortemente nos grupos bolsonaristas e muitos indicavam ter medo de que o governo Lula, do que o governo Lula representará. Menções à Venezuela e medo do comunismo ou de uma suposta ditadura estiveram entre os temas da conversa. Tudo que foi feito agora vai ser destruído. Imaginem as fazendas produtivas sendo invadidas pelo MST. Agora os petistas vão saquear os supermercados, casas, bares, restaurantes, etc, etc. Meu lema agora é boicote em comércio de petista, cidade petista. Não contrato petista, pode me chamar de racista, qualquer ista que quiserem. O discurso de fraude e desconfiança esteve presente também entre formadores de opinião bolsonaristas. E de Biden a Macron, o tom da vingança contra Bolsonaro. Em 2020, Bolsonaro levou 38 dias para saudar Biden pela vitória sobre Trump. Ontem, Biden levou 40 minutos para felicitar Lula pela vitória sobre Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi dormir derrotado, em silêncio depressivo e conveniente. Vai acordar já esquecido por alguns dos principais líderes mundiais. Não se pode afirmar que houve um movimento coordenado entre as chancelarias de Washington, Ottawa, Paris, Buenos Aires, Santiago, Madrid, Lisboa e Canberra, entre outras. Mais do que saudações protocolares, a rapidez do reconhecimento externo da vitória de Lula foi a mensagem central. Em 2020, Bolsonaro levou 38 dias para cumprimentar Joe Biden. Ontem à noite, Biden levou cerca de 40 minutos para parabenizar Lula pela vitória sobre Bolsonaro. Qualificou a eleição brasileira como livre, justa e confiável. Na sequência, Emmanuel Macron, presidente da França, festejou o novo capítulo da história do Brasil. Reconhecimento da derrota de Bolsonaro por aliados foi grande diferença com a eleição nos Estados Unidos. Cientista político, autor de Como as Democracias Morrem, diz que lideranças republicanas ficaram em silêncio quando Trump contestou a eleição, diferente do Brasil,
quando os aliados de Bolsonaro reconheceram imediatamente a derrota dele. E o Bolsonaro pretende reconhecer a derrota nesta segunda-feira para Lula, diz o portal Metrópolis. Atual presidente se recolheu no palácio após o resultado nesse domingo e não quis receber auxiliares. Aliados de Bolsonaro dizem que ele pretende reconhecer publicamente, nesta segunda-feira, sua derrota para Lula nas eleições ao Palácio do Planalto. Na noite de domingo, Bolsonaro se recolheu no Palácio da Alvorada. Tiros em comemoração da vitória de Lula matam um e deixam 2 feridos. De acordo com a polícia militar, há indícios que a motivação do crime foi política. Ninguém foi preso até o momento. Tá na hora do Jair ir embora. Chega ao primeiro lugar mundial na lista de músicas virais no Spotify. O termo chegou a ficar nos assuntos mais comentados do Twitter e faz parte de uma música que chegou a ser parte da campanha de Lula. E o capitão agora será estilingue e Lula o alvo. Lula vai governar num contexto novo para ele. Enfrentará uma oposição aguerrida, organizada e sem problemas de consciência com a falta de escrúpulos. E Lula terá que restaurar a imagem do Brasil. Bolsonaro é visto como um pária internacional, enquanto Lula governou por 8 anos, se destacou como liderança no contexto global e está voltando. O presidente da Argentina visita Lula nesta segunda-feira. Ele vem de lá até aqui no Brasil só para encontrar o Lula. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.